Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma grata satisfação, um privilégio poder estar mais uma vez em aula, desta vez ministrando mais uma matéria aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E nesse módulo nós vamos estar falando sobre Teologia Sistemática 2, é o nosso livro desse módulo. Nós vamos estar iniciando a matéria de Cristologia, uma iniciação à Cristologia. Claro que demandaria mais tempo, porque esse assunto a respeito de Cristo é algo que tomaria muito tempo, é extenso. Então, nós vamos procurar resumidamente trazer para o conhecimento dos irmãos alguns aspectos da pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor. E nós vamos começar a nossa aula falando a respeito do Cristo histórico. Esse assunto ele veio à baila por volta do século XVIII, XIX, tentando mostrar a evidência de Jesus Cristo, tirando o dogma religioso e só colocando no cenário histórico Jesus Cristo como uma pessoa que veio ao mundo. Nesse fato, né, nessa situação, eu quero passar aos irmãos o que está registrado pela Wikipédia, que o termo Jesus histórico se refere a uma tentativa de reconstrução acadêmica do século I da figura de Jesus de Nazaré. Essa reconstrução são baseadas em métodos históricos, incluindo a análise crítica dos evangelhos canônicos como a principal fonte para a sua biografia, juntamente com a consideração do texto histórico e cultural em que Jesus viveu. A pesquisa sobre o Jesus histórico teve início no século XIX, por volta do século XVIII, e se desenvolveu até os nossos dias em 3 ondas ocupadas em reconstituir os fatos históricos e a pessoa humana de Jesus, que ficavam como que escondidos atrás das afirmações dogmáticas e da fé das igrejas, como já disse anteriormente. Essa busca teve como premissa uma mentalidade racionalista, que acreditava poder reconstruir a verdade histórica relacionada a Jesus por meio da razão, e foi impulsionada pela descoberta da estratificação e fragmentação dos textos bíblicos e suas consequentes classificações. Um aspecto fundamental dessa busca é tentar inserir Jesus no contexto histórico-social ou sociocultural do judaísmo do primeiro século na Palestina, por meio de fontes canônicas e apócrifas e pseudo-epigráficas que lançaram novas luzes sobre a complexidade da religião e da sociedade judaica daquela época. A busca por esse Jesus histórico se apoia na literatura bíblica e extra-bíblica do primeiro século e nas descobertas arqueológicas, em estudos sociológicos e historiográficos, para reconstruir e entender o contexto histórico, sociológico e religioso nos tempos de Jesus, tentando entender e imaginar o impacto de sua pessoa e de sua mensagem dentro desse mesmo contexto. Portanto, parte-se do pressuposto que Jesus deve ter lido dentro do contexto da Galileia naquela época, deve ter tido esse impacto religioso. Ou seja, essa visão do Jesus histórico busca mostrar uma forma racional, é bem diferente do Cristo da fé. Nós vamos estar estudando nesse módulo o Cristo da fé, a pessoa bendita de Jesus e os seus títulos. Vamos ver a sua messianidade, a sua divindade. E essa, eu quis colocar logo assim, de impacto, essa realidade do Cristo histórico, porque o nosso livro já começa assim, de uma forma abrupta, a falar a respeito desse assunto do conhecimento de Jesus histórico. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. As verdades a seu respeito, elas são centrais para o cristianismo. O que nós pudermos ter a respeito de conhecimento, ou melhor, ter conhecimento a respeito da pessoa bendita de Jesus, para nós é válido, porque nós temos aí o conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, o Verbo encarnado. Nós vamos dar início já nessa parte aí do Jesus histórico, que é o início, o start do nosso livro. Eu li o que diz a Wikipédia, mas nós sabemos que a Wikipédia não é uma fonte totalmente confiável, porque ela sofre muitas alterações. Mas o nosso livro mostra essa pesquisa do Jesus histórico
considerando a historicidade da existência de Jesus. Essa busca foi uma tentativa de destilar fatos a respeito do homem Jesus, do Senhor Jesus, a sua historicidade apenas, sem as bases eclesiásticas, teológicas da religião, buscando apenas a figura humana de Jesus. Isso se deu aí por esses críticos, né? Martin de Bellius e Rudolf Bultmann, que foram os precursores deste pensamento, desta abordagem crítica da forma de Jesus. Acreditavam-se que ele, trabalhando no século XX, né, com ferramentas nacionalistas e históricas, conseguiriam separar o Jesus histórico do Cristo proclamado pela Igreja. Eles baseavam-se também no querigma. Querigma. O que é o querigma? É uma forma aportuguesada do grego querigma, que quer dizer proclamação ou pregação, e o termo tem um significado técnico mais para a igreja primitiva, durante os 30 ou 40 anos após a ascensão de Jesus ao céu. Era uma forma de proclamação, né? Ainda não havia o conhecimento teológico como nós o temos hoje e a partir dos primeiros séculos da igreja primitiva. Visava o ensino, a pregação e principalmente a proclamação, o querigma do Evangelho de Jesus. Muito bem. O estudo da cristologia sugere pelo menos algumas áreas para marcar as fronteiras da metodologia. A frase fazer versus ser levanta as questões cristológicas funcionais versus a ontológica. A ontologia lida com a natureza da existência. E nós vamos estar aí estudando esse assunto, uma cristologia que primariamente define Jesus por aquilo que ele fez, que é funcional, e a ontológica é a que primariamente define Jesus por quem ele é. Essa é a premissa da nossa aula, a tônica da nossa aula. E, tradicionalmente, essas duas abordagens se alinham, né, dentro dos tipos, né, esses dois tipos se alinham dentro da teologia. Nós vamos ressaltar que a cristologia funcional, ela mostra a ação de Jesus na Terra, como homem, e tem a enfatizar a sua humanidade, a humanidade do Verbo divino. E a cristologia ontológica ressalta a existência eterna de Jesus Cristo, o Deus Filho, e tem a enfatizar a sua divindade às custas da sua humanidade. Eu posso até aqui usar um versículo que o apóstolo Paulo usa na epístola aos Efésios, que é um assunto um tanto quanto complicado. Se os irmãos prestarem atenção, eu machuquei o dedo, mas isso aqui é bênção de Deus. E esse assunto, como eu ia dizendo, que é a doutrina do esvaziamento. Nós não vamos entrar no mérito, né, que é o kenosis, mas não vamos entrar no mérito da kenosis, porque não é o assunto da nossa aula. E a divindade assumindo a forma humana. E usando esse gancho, esse start, tem alguns mistérios dentro da teologia, eu diria que alguns mistérios dentro da Bíblia, que nós nunca vamos conseguir desvendá-los. As duas naturezas de Cristo, por exemplo, é um mistério que só a eternidade dará cabo. As duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Esses mistérios estão guardados para o futuro. E esses mistérios profundos da fé cristã é a união entre o divino e o humano e a humanidade em Jesus Cristo. Nós não vamos ater precisamente e discorrendo a respeito da sua natureza humana ou da sua natureza divina, porque o nosso foco principal é a pessoa de Cristo. Nós vamos entrar em alguns assuntos, mas bem de modo superficial. O nosso estudo não estaria completo se nós omitíssemos a relação
do Novo Testamento entre a cristologia e a salvação e o reino de Deus profetizado, que é justamente o tema central dessa nossa aula. Na cristologia, o assunto principal é a salvação da humanidade por Deus através de um único mediador, Jesus Cristo, o Senhor. Do ponto de vista exegético, a existência da salvação divina na Terra produz a necessidade de entender aquele que nos salvou. E essa matéria, essa disciplina, esse estudo teológico, ele busca justamente isso, entender a necessidade de conhecer aquele que nos salvou. Uma vez conhecido esse fato, é possível adotar o ponto de vista teológico que faz da cristologia uma matéria específica por si só merecedora de investigação. E sendo a salvação o ponto de partida da mensagem do Novo Testamento. E a cruz é o elemento central de definição. A cruz, portanto, define o relacionamento orgânico entre a doutrina da salvação e a cristologia, pelo menos no ponto de vista exegético. E nós vamos entender, então, a pessoa de Jesus segundo o Novo Testamento. Nós já estudamos anteriormente, mostrando a figura central de Jesus em cada um dos evangelhos que estão na Bíblia. Nós vemos Mateus como o Messias desejado, nós vimos que em Marcos, Jesus é o homem perfeito, nós vimos também que em Lucas, Jesus Cristo é o servo sofredor, e em João, o Filho eterno. O Senhor Jesus, ele é apresentado como Cristo e Senhor. Os eruditos debatem a respeito desse discurso, né, que estamos evidenciando, mostrando que duas teorias. O discurso são relatórios exatos de Paulo, Pedro e aquilo que os apóstolos disseram, e os discursos que se encaixam no propósito divino de mostrar a pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque na cristologia há uma espécie de fato em Atos dos Apóstolos 2:22, até 2:22 a 36, Pedro lembrando, né, aos judeus o poder de Jesus para operar milagres. Pedro vai começar o seu ministério pós-ascensão de Jesus com muito poder, porque os judeus pediam sinal e os gregos buscavam sabedoria, né? E é exata para esses dois povos a definição e a afirmação de quem era a pessoa bendita de Jesus. Esses atributos que são intitulados ao Senhor Jesus buscam uma compreensão humana de mostrar de uma forma mais humana, mais humanizada, mais compreensível, essa é a palavra correta, quem é o Senhor Jesus. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo como o tema principal do apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes. A ligação desse ministério terrestre de Jesus, ela é bastante significativa, porque faz o Senhor Deus uma exaltação do seu Filho. Pedro mostra que o Deus Pai, ele vai mostrar o seu Filho Jesus à humanidade e dedicando a ele total aprovação. Desde o princípio do ministério de Jesus, logo após o seu batismo, os discípulos ouviram a voz do Senhor Jesus que dizia: olha, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Mostrando que aquele Filho do homem, nascido de mulher, o Jesus que nasceu na Galileia, Mateus procura mostrar ele como o Messias desejado, o Messias esperado para a nação judaica, é de fato o Filho de Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento a condição do Senhor Jesus como servo. E servo é um importante título
nós vamos, a partir de então, estar mostrando as titularidades, os títulos do Senhor Jesus. Nós já vimos o Messias desejado, o homem perfeito, o servo sofredor, o Filho eterno, mas vamos nos ater a algumas nomenclaturas e epítetos que o Senhor Jesus recebe no Novo Testamento. Servo, como estava dizendo, é um dos títulos do Senhor Jesus, um dos nomes, né? Um importante título. Ali em Atos 3, 3 e 13, a palavra grega ali para a definição do Senhor Jesus, eu até gostaria de ler, eu estou com a Bíblia aqui, vou estar lendo para os irmãos em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3 e o verso de número 13. Facinho de achar, Atos. Logo, é o 5º livro do Novo Testamento. Atos 3 e 13 diz: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Observe que no discurso de Pedro ali em Atos dos Apóstolos, ele traz uma pregação desde o princípio para mostrar aos irmãos judeus que estavam ali reunidos em Jerusalém quem era de fato o Cristo. Ele defende que ele faz uma apologia ao ministério de Jesus, aqueles a quem eles havia crucificado. E ele usa o termo servo. A palavra que está aí no original, glorificou a seu filho Jesus, ali no original, pais. Pais. É a palavra grega no original. E servo também é usado para definir como criança. Em algumas versões, a Bíblia traz ali o termo filho. Mas em Atos 3 e 4, servo é a palavra mais apropriada. Observando que Pedro define Jesus como servo. E lembrando também que no grego há 3 definições de servo. A primeira é essa, pais. E quem é o pais? É o serviçal, aquele que estava subordinado. É o serviçal. Também tem o grego doulos é uma outra definição, e de servo, que nesse caso seria o escravo. A interpretação mais própria para o português, a nossa língua, o doulos seria o escravo. E o diaconoi. Diaconoi, de onde vem a palavra diácono, que é aquele servo submisso. E Jesus, ele recebe esse título de servo. E observe que Jesus disse isso, olha, que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele mesmo reconhece que a sua humanidade. Ele reconhece que ele veio para servir. Ele veio para ser um serviçal, pais. Essa definição de servo, o servo sofredor, o que Lucas, em todo o tempo do seu evangelho, vai mostrar, traz aqui um título de Jesus que dificilmente a gente vê dentro dos nossos templos, dentro em cima dos nossos púlpitos, porque essa é mais um termo teológico, uma definição teológica. Dentro desse discurso, Pedro vai mostrar Jesus como servo, mas também vai mostrar ele como profeta. Um profeta semelhante a Moisés, é o versos 22 e 23 desse mesmo capítulo que nós lemos, que diz a respeito de Jesus. 22 e 23 diz: olha, varões israelitas, escutai estas palavras. Lembrando que nós estamos dentro do discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, ali em Jerusalém. Varões israelitas, escutem essas palavras.
a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi vos entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pela mão dos injustos. E Pedro vai mostrar esse profeta semelhante a Moisés, porque lá em Deuteronômio 18:15, Moisés declara que o Senhor Deus, em um determinado tempo, despertaria um profeta no meio dos seus irmãos, um profeta como eu, disse Moisés, e a ele vocês ouvirão. E seria natural dizer que foi Josué, o precursor de Moisés, assumiu essa profecia. Porque Josué, o seguidor de Moisés, que veio logo após ele, foi um grande libertador a seu tempo. Surgiu, porém, um outro Josué, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, que a estes os irmãos israelitas, os irmãos judeus, os descendentes de Abraão, ouviriam também. Lembrando que no texto hebraico original, Yeshua, Yehoshua, tem a mesma conotação, é a mesma escrita, a mesma grafia, e tem o mesmo sentido, que Deus é libertador. Essa nomenclatura faz notório saber que Jesus é o nosso libertador. Foi ele quem nos deu a libertação das algemas satânicas, nos trazendo do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Josué introduziu o povo na terra prometida, o nosso Jesus, o nosso libertador, nos introduzirá na nova Canaã, a Canaã celestial, a terra prometida que nós estamos esperando. No Novo Testamento, continuando, Jesus ainda é apresentado como Logos. Logos. Esse termo grego Logos significa palavra, demonstração, mensagem, declaração ou ato de falar. Como nós estamos aqui expondo essa aula, isso é um logos. No termo grego, na sua etimologia, é isso. Não é meramente a palavra, a ação. Se perde um pouco para a tradução do português, o aportuguesamento dessa palavra logos, porque ela não dá assim totalmente uma definição. Geralmente nós estamos acostumados a ver essa definição de que logos quer dizer palavra, tanto é ou verbo, né? Porque verbo é a ação da palavra. Verbo é toda palavra que exprime uma ação. Então, na língua portuguesa, as nossas versões trazem que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. São as versões que nós temos. Algumas versões trazem no princípio era a palavra. Mas não é somente isso. É uma definição de mensagem, demonstração, uma declaração. A execução da palavra, o ato de falar, o ato de expressar a voz. Há de se reconhecer essa importância. E essa importância de se reconhecer o logos tem um significado específico e é descrito por alguns teólogos como hipóstases, ou seja, uma existência distinta e pessoal de um ser real e específico. Ora, Jesus, ele é a existência distinta e pessoal de um ser real e específico, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, que deixou a sua glória eterna e veio tabernacular conosco, veio estar conosco. E Jesus é o nosso referencial de vida. Por que ele é o nosso referencial de vida? O único lugar onde a vida pode ser conquistada é somente em Jesus. Aqui se descreve a existência de uma qualidade de vida, a vida eterna. A partir do momento que nós decidimos, que nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador, nós já passamos a viver
uma vida eterna. Essa espécie de vida está disponível somente em Deus, pelo seu poder vivificante através do Verbo vivo, através da palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo nosso Senhor. E somente nós podemos obter a vida eterna como a vida de Cristo em nós. Vivendo como Cristo, nós podemos obter a vida eterna. Eu gostaria de expor alguns textos, algumas palavras que estão na Declaração de Fé das Assembleias de Deus a respeito da deidade absoluta de Jesus, mostrando aqui algumas características da pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Aqui nós estamos estudando em Cristologia, uma introdução à Cristologia. Nós vemos que há nomes e títulos de Jesus, estamos até discutindo a respeito disso. Há dezenas de nomes e títulos do nosso Senhor Jesus nas Sagradas Escrituras. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. Adonai, no texto original hebraico. A Septuaginta, uma antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo grego Kyrios, que quer dizer o Senhor. Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar muito isso no texto original em grego, a palavra Kyrios. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12:3. O nome Jesus, ele vem do hebraico Yeshua, ou Yehoshua, como já disse, que Jeová é salvação, ou Javé, Yahvé é salvação. E o nome Jesus é o nome do Salvador usado no nome do Novo Testamento e que chegou para a nossa língua com o nome Jesus. Lembrando também que no aramaico, que era a linguagem falada nos dias de Jesus, e não o hebraico como se pensa, o aramaico é uma língua de origem persa. Quando os judeus estiveram cativos sob o domínio persa, melhor dizendo, não no cativeiro babilônico, mas sob o domínio persa, a língua persa aramaica foi usada como linguagem oficial naquela ocasião. E é de onde vem a língua aramaica que era falada nos dias de Jesus. Hoje é uma língua em desuso, uma língua morta praticamente, é uma língua regional. E por ser o aramaico uma língua persa, havia muito regionalismo, sotaques. No sul, na região da Judéia, era uma forma de aramaico, um sotaque diferente de aramaico. No norte, na Galileia, o nome assumia já uma outra postura. É de onde vem o nosso aportuguesamento da palavra Jesus, que é de onde vem, como eu vou expressar, traduzindo em miúdos. No sul, na região da Judéia, falava Yeshua, Yehoshua. E lá no norte, na região da Galileia, falava Yeshush. Yeshush tem uma similaridade, não tem? Uma particularidade, uma conotação parecida com Jesus. É de onde vem o nome Jesus, Yeshush. Interessante isso, não é? E esse termo traduzido quer dizer Messias, o Cristo, o Hamashia, o ungido, aquele que haveria de vir, o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. Mateus, capítulo 1, verso 21, vai dizer, o anjo Gabriel, anunciando, na sua anunciação a Maria, ele disse, olha, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa humanidade de Cristo, que nós estamos vendo, e também os seus títulos, se faz necessário conhecer, porque quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais queremos conhecê-lo. Você, meu irmão, minha irmã, aluno que está aí assistindo este vídeo, esta videoaula, procure conhecer mais
a respeito da pessoa bendita de Jesus. Quanto mais você conhecer, mais você quer conhecer. O Deus conosco. As Sagradas Escrituras apresentam diversas características humanas em Jesus. Traz o relato da sua infância, que mostra ali o seu desenvolvimento físico, intelectual, espiritual. Quem vai falar disso é somente o escritor sagrado Lucas. Essas características, essas identificações a respeito da infância e juventude é somente o autor sagrado Lucas que traz. O profeta Isaías também anunciou de antemão sobre o Emanuel, sobre o Deus conosco. Ele se tornou também homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, Deus conosco, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre nós, conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. 1 de João, capítulo 4, verso 3, diz que todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Há de se observar isso. A humanidade de Cristo está atrelada. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade. Não tem como dissociar essas duas naturezas, essas duas condições, essas duas uniões, melhor dizendo. Porque elas se mantêm intactas e são próprias de cada natureza, e isso está expressamente esclarecida no seu nome, o Emanuel, o Deus conosco. A encarnação do Senhor Jesus se fez necessária para satisfazer a justiça de Deus. Assim como o pecado entrou no mundo por um único homem, o Adão, assim tinha que ser vencido também por um homem. Aí vem o segundo Adão, Jesus. E em sua natureza humana, Jesus participou tanto da nossa fraqueza física como da nossa fraqueza espiritual e também, e principalmente, da nossa fraqueza emocional, mas não da nossa fraqueza moral e da nossa fraqueza espiritual, melhor dizendo. Jesus não foi, ele só simplesmente participou da nossa fraqueza física e emocional. Ele nunca, jamais pecou, então ele não participou da nossa fraqueza moral e muito menos da nossa fraqueza espiritual. Conhecendo mais a respeito de Jesus, a gente aprende a amá-lo com maior intensidade, com mais devoção. A Bíblia afirma que, com frequência, que Jesus é Deus. João, nesse versículo primeiro do seu Evangelho, João 1:1, ele vai mostrar que o verbo, que a palavra, que a mensagem, que a demonstração era Deus. Que aquele ato, esse ato de falar, era o próprio Deus, era Deus. E a humanidade de Cristo estava unida à sua divindade. Porque nele, Paulo vai dizer, Colossenses 2:9, que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. A Bíblia se preocupa em mostrar os atributos da divindade na pessoa de Jesus. Primeiro vai mostrar a sua deidade. Jesus Cristo é Deus. Como isso? Isaías 9:6. Porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não pode dissociar essas duas palavras, porque as duas palavras são únicas. Maravilhoso Conselheiro. Não é maravilhoso e conselheiro, é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isto mostra a eternidade. Apocalipse 3:11. Deixa eu ver se eu estou bom de Bíblia. Vai mostrar também a eternidade de Jesus no livro do Apocalipse. Porque nós vemos também a eternidade de Jesus
Lá na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Jesus orando ao Pai, ele, no capítulo 17, verso 5, ele diz uma expressão que é bastante digna de observação. Glorifica-me agora, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ou que eu tinha contigo na eternidade. Jesus disse isso. Em Apocalipse 3 e 11, é isso? 3 e 11? Não, não é isso. Aqui vai dizer que Jesus vem sem demora. O autor sagrado, o evangelista, vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. É esse versículo que eu estou com ele na memória, não lembro aqui agora de cor. Nem tenho essa exigência de querer conhecer a Bíblia de cor, mas é importante que ela está no coração. E Jesus, o autor sagrado, João, vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, mostrando a eternidade, a deidade de Jesus, que Jesus já era Deus antes da sua encarnação. Jesus vai mostrar também, dentro da sua deidade absoluta, que ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele vai dizer em Apocalipse 1 e 8 que ele é o alfa, o ômega. E quando a gente ouve essa expressão alfa e ômega, o que quer dizer isso? Alfa e ômega são as letras do alfabeto grego. A primeira e a última. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, é a última letra. É como se estivesse também dizendo que ele é o Aleph e o Tav, que são as duas, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ou na nossa língua portuguesa, ele está dizendo que ele é o A e o Z, a primeira e a última. Ou seja, ele é, na totalidade, a extensão da eternidade. É isso que ele está dizendo quando ele mostra a sua onipotência, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Também diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. A sua onipresença está revelada em Mateus 18 e 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio dele, mostrando a onipresença. Onde eu estiver vácuo, onde estiver espaço, onde estiver trevas ou luz, ali está Jesus, porque ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso e ele também é onipresente. Ele está em todos os lugares. O salmista, quando viu essa condição em Deus, ele diz: para onde fugirei da tua face? Se eu fizer a minha cama no Seol, na sepultura, ali tu estás. Se eu colocar o meu ninho lá nas estrelas, ali também tu estás. Não há como fugir de Deus. Deus está em todos os lugares. É a sua onipresença. E também a sua onisciência, mais um dos atributos da divindade. A onisciência mostra que ele sabe tudo, conhece o passado, o presente e o futuro, o que já foi, o que é e o que há de vir, ele conhece. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é um absoluto soberano, ele é o criador de todas as coisas, ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento, ele habita nos fiéis, ele dá a vida eterna, ele inspirou os profetas e os apóstolos, ele distribui ministérios, ele é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra, no céu, possui títulos divinos, como eu sou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores. Esse Jesus maravilhoso é o nosso Deus, é o Logos encarnado, é o Jesus digno de ser adorado. Esse Jesus também recebe como epiteto Filho do Homem. O que vem a ser o Filho do Homem?
O termo filho do homem tem dois possíveis significados. Aqui eu vou me deter um pouquinho. Esses significados principais mostram, primeiramente, um membro da humanidade. Simplesmente alguém como nós, na mesma condição de humanos, frágeis, débeis, míseros, como nós somos. E nesse sentido, cada um é filho do homem. Todos nós somos filhos do homem, filhos de Adão, ou Adamá. Tal significado era conhecido nos dias de Jesus e remonta pelo menos ao livro de Ezequiel, onde é empregada a fraseologia hebraica, o Ben Adam, filho do homem, que tem esse significado, essa expressão. Na realidade, essa nomenclatura de Jesus pode funcionar como um pronome na primeira pessoa do singular, eu. Jesus está mostrando isso, como Mateus 16 e 13. Ezequiel mostra, né, que filho do homem, todas as vezes que ele tinha suas visões, o Espírito de Deus se apoderava dele e dizia, filho do homem, filho do homem. Essa expressão, filho do homem, nos evangelhos, ela traz respeito, né, à humanidade de Jesus, mas um ser humano triunfante, um filho maravilhoso, um filho, segundo Daniel, um filho que venceu, um filho vencedor. Parece que Jesus escolheu esse título por haver nele algo secreto, porque despertava a curiosidade, possuía um caráter evidentemente misterioso, e para Jesus escondia o que precisava ser escondido e revelava o que precisava ser revelado. Jesus, como profeta, ele assume essa postura de Ezequiel, o filho do homem. Embora o título Filho do Homem apresente duas definições principais, há três classificações contextuais no Novo Testamento. A primeira é o Filho do Homem no seu ministério terrestre. A segunda se refere ao seu sofrimento futuro. Assim, se atribui um novo significado à terminologia existente dentro do judaísmo. Filho do Homem. Isso para o judeu tem um peso de uma conotação assim tão impactante que os fazem estremecer. E por isso também o rejeitaram. E a terceira aplicação diz respeito ao Filho do Homem na sua glória futura, que aproveita diretamente a corrente profética que brotou no livro de Daniel e está revelada também em Marcos 13, 24. Muito bem. Jesus, como Filho do Homem, está agora nos mostrando que existe um ser humano na Trindade. Ora, como é isso, irmão Eliseu? Ora, está registrado em Marcos, capítulo 14, verso 62. Olha, Jesus dizendo assim, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ora, e vereis o Filho do Homem é um apelido que Jesus adotou. Uma terminologia, uma alcunha que Jesus assumiu de Filho do Homem. Agora existe, ainda usando como estribo, as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, e não tem como dissociá-las, então nós podemos assegurar que existe na Trindade um ser humano que é Jesus Cristo. Essa flexibilidade é incomparável. Jesus veio à Terra e se autodenominou Filho do Homem e fez coisas no nosso meio que era próprio da divindade. Curar paralítico, fazer cegos enxergarem, mudos falarem, expulsar demônios. Esses atributos da divindade. Mas esse modo de entender o Filho do Homem está separado da sua vinda com poder e glória, quando ele virá para julgar os pecadores. Aí ele já não vem mais como Filho do Homem, ele vem como Messias, mais uma titularidade do Senhor Jesus. O título Messias está no âmago da maneira de como o Novo Testamento entende o Senhor Jesus. O Messias é traduzido para o grego o termo Christos, no hebraico Machia e no grego Christos. Ambas as palavras querem dizer ungido. E tendo por base o significado fundamental de ungir, com azeite de oliva, como era
feito no Velho Testamento, quando se ia ungir um rei, um sacerdote, ou um profeta, se fazia esse ato de ungí-lo, de derramar sobre a sua cabeça o azeite puro da oliveira, para mostrar que o ministério era aprovado, aquela pessoa era chamada para exercer o ministério e era aprovado por Deus. Nós temos que ter mais tempo para pensar a respeito das titularidades, mesmo porque são muitas os títulos de Jesus. E o nosso passa isso exige rapidamente. Nós queremos deixar bem claro que na próxima aula nós vamos continuar falando de Jesus, mas já não mais a sua titularidade, os seus epitetos, mas vamos falar a respeito das heresias, ainda dentro dessa nossa matéria de cristologia, mas vamos falar a respeito das heresias a respeito da natureza de Jesus Cristo. E nós vamos discutir a respeito desses assuntos. Então, aguardem a próxima aula. Espero que não tenha sido tão enfadonho. Que Deus os abençoe